Situada nas águas ao sudoeste da Península Coreana, encontra-se a encantadora ilha de Jeju, a maior ilha da Coreia do Sul e um famoso destino turístico, muitas vezes chamada de Havaí do Oriente. Com suas paisagens deslumbrantes e um patrimônio cultural único, a ilha de Jeju atrai visitantes de todo o país. No noroeste da Coreia do Sul, na província de Gyeonggi, está Incheon, a terceira maior cidade do país. Localizada a 40 quilômetros a oeste de Seul, Incheon é uma cidade portuária essencial, com seu porto servindo como um importante centro de comércio para a Coreia do Sul. Com instalações modernas, Incheon é um ponto crucial para o transporte marítimo. No sul de Incheon, na cidade de Ansan, fica a escola pública Danvon High School. Em 2014, 325 alunos do segundo ano se preparavam para uma viagem escolar de 4 dias. O plano era partir do porto de Incheon e fazer um cruzeiro até a ilha de Jeju. Naquela época, um grande navio de cruzeiro, anteriormente conhecido como Naminoi da empresa japonesa Oshima Shipping Co., estava atracado no porto de Incheon. O navio havia operado por 18 anos sem apresentar problemas. Posteriormente, o navio foi adquirido pela empresa sul-coreana Cheonghaejin Marine Co., cujo presidente, Yoo Byung-eul, o renomeou pessoalmente como Sevol, simbolizando uma visão de superação. Yoo Byung-eul tinha grandes expectativas para o navio. Sob sua supervisão, o antigo navio passou por amplas reformas, expandindo as cabines na estrutura original de 5 conveses. Os 2 primeiros conveses eram porões de carga, enquanto os terceiro e quarto conveses tinham cabines adicionais. Yoo Byung-eul, um fotógrafo apaixonado, até instalou uma galeria de arte na proa do navio, exibindo suas obras no renovado Sevol. O navio mide 146,61 metros de comprimento, 22,2 metros de largura e 14 metros de altura, com um deslocamento de 6.825 toneladas. O Sevol era capaz de transportar 921 passageiros e 987 toneladas de carga, sendo o maior da sua categoria entre os navios de carga da Coreia do Sul. Um ano após a compra, o navio foi oficialmente colocado em operação, especializando-se em rotas entre o porto de Incheon e a ilha de Jeju, com 3 viagens por semana. O cronograma era cuidadosamente planejado. Normalmente partia do porto de Incheon às 18h30 e chegava à ilha de Jeju às 8 horas da manhã seguinte. Os passageiros podiam desfrutar de uma boa noite de sono a bordo, sem comprometer seus planos para o dia seguinte. Na primavera de 2014, mais de 300 alunos do segundo ano da Danvon High School embarcaram em ônibus rumo ao porto de Incheon, cheios de expectativa para a viagem. No entanto, eles jamais poderiam imaginar que uma tragédia histórica estava prestes a acontecer. Na noite de terça-feira, 15 de abril de 2014, os alunos chegaram cedo ao porto de Incheon. Eles se alinharam, empurrando suas malas de diferentes tamanhos, prontos para embarcar no navio Sevol. Infelizmente, o tempo mudou repentinamente. Pouco antes da partida, uma densa neblina cobriu o porto, reduzindo a visibilidade no mar para menos de 1 quilômetro. Por razões de segurança, a autoridade portuária emitiu um aviso e interrompeu temporariamente todas as partidas noturnas, impedindo a saída de 10 navios atracados no porto. Os alunos passaram o tempo conversando e olhando para o mar coberto de neblina, esperando que ela se dissipasse em breve. Após várias horas de espera, já eram 20h30. A névoa foi se dissipando gradualmente, e o tempo começou a melhorar. No entanto, o Sevol ainda não dava sinais de partida, fazendo com que os estudantes ansiosos começassem a cochichar entre si. Uma sensação de inquietação começou a se espalhar. Naquela noite, entre as partidas programadas, estava o grande ferry Sevol, um navio irmão do Oamaana, pertencente à mesma companhia e com tamanho e estrutura semelhantes. Devido à sua carga significativa, o Sevol precisava partir urgentemente para a ilha de Jeju. Após reavaliar as condições climáticas, a autoridade portuária suspendeu as restrições, permitindo que o Sevol fosse o único ferry autorizado a partir naquela noite. Mais de 100 passageiros já haviam embarcado no Sevol, mas ainda havia muitas cabines vazias, suficientes para acomodar os alunos e professores da escola secundária Danvon. Para evitar prejudicar os planos de viagem do dia seguinte, a escola decidiu, após consultar o capitão, trocar o Oamaana pelo Sevol para a viagem à ilha de Jeju. Ao receberem a boa notícia,
Os alunos comemoraram e rapidamente ligaram ou mandaram mensagens para seus pais sobre a mudança. Mais de 300 alunos, com suas malas coloridas, embarcaram animadamente no Cevol, um por um. Para a maioria dos alunos, era a primeira vez em um ferry tão grande. Eles olhavam ao redor com curiosidade, enquanto alguns estudantes brincalhões davam leves batidas nos corrimões, achando engraçado. A atmosfera estava cheia de risadas e conversas. Guiados pela tripulação, os alunos seguiram para o quarto andar. Este andar foi especialmente reservado para os alunos da escola secundária Dunville, enquanto os professores ficaram no quinto andar com a tripulação e os outros passageiros foram alocados no terceiro. Os alunos se alinharam e entraram nas cabines do quarto andar. O corredor parecia interminável, com cabines dispostas ordenadamente em ambos os lados. Ao abrir a porta de uma cabine, via-se escotilhas com vistas para o mar. Os beliches lembravam os de um dormitório estudantil, com 8 camas por cabine, dispostas em beliches de cada lado da porta. Embora os corredores fossem um pouco estreitos, os quartos eram organizados e sem móveis desnecessários. Os alunos estavam muito satisfeitos com tudo. Rapidamente desfizeram suas malas. Alguns deitaram-se nas camas, enquanto outros olhavam para o mar pelas vigias. Enquanto isso, a tripulação do Cevol estava ocupada com os preparativos finais para a partida. Em contraste com a atmosfera animada nas cabines, o porto estava assustadoramente silencioso, com apenas o leve zumbido dos motores do Cevol e o som das ondas quebrando o silêncio. Apesar de uma fina camada de neblina ainda pairar sobre o mar, o navio recebeu permissão para partir. A âncora foi lentamente levantada, e tudo estava pronto para a partida. Às 21 horas, ao som da buzina do navio, o ferry Cevol partiu lentamente do porto de Incheon, rumo à ilha de Jeju. À medida que a costa gradualmente desaparecia, a excitação dos alunos aumentava. O exigente sistema educacional coreano tornava seus estudos diários extremamente rigorosos, então essa viagem escolar era uma rara oportunidade para relaxar. Eles aguardavam ansiosamente a liberdade proporcionada pela brisa do mar e a bela paisagem da ilha de Jeju. Depois de deixarem o porto, alguns alunos se reuniram no convés para aproveitar a brisa noturna, sentindo-se plenamente satisfeitos. Outros passeavam pelo navio com amigos, tirando fotos para registrar as memórias. Alguns ficaram em suas cabines, comendo lanches e conversando, enquanto outros apagaram as luzes e ouviram histórias de fantasmas na cama. No salão central, no terceiro andar, a atividade era intensa, com 2 cantores filipinos se apresentando ao vivo e enchendo o ambiente com melodias encantadoras. Todos ergueram seus copos para celebrar a partida bem-sucedida. Às 22 horas, todos os passageiros foram convidados ao deck para um espetacular show de fogos de artifício. As luzes brilhantes subiam ao céu noturno, e os fogos explodiam na escuridão, iluminando a noite e elevando o ânimo dos estudantes. No dia seguinte, coincidentemente, era o aniversário de um professor. Os alunos ficaram acordados até meia-noite para celebrar. Assim que o relógio marcou meia-noite, trouxeram um bolo e comemoraram com seu professor, registrando os momentos felizes em fotos. Na escuridão total da noite, o ferry Cevol era a única luz. Gradualmente, todos adormeceram. Às 8h30 da manhã seguinte, os estudantes começaram a acordar um por um. Nesse ponto, o ferry Cevol ainda navegava tranquilamente, tendo entrado no Estreito de Mongol, uma área conhecida por suas fortes correntes submarinas, localizada entre Jindo e a ilha Mongol. O mar estava calmo, e a maior parte da viagem já havia sido completada. Esperava-se que o navio chegasse à ilha de Jeju em 2 horas, salvo imprevistos. No entanto, às 8h48 da manhã, o desastre ocorreu de forma inesperada. Os alunos nas cabines sentiram um solavanco violento. No convés, pilhas de contêineres de carga foram lançadas na água com estrondos altos, e os respingos atingiram ferozmente o casco do navio. O mais alarmante foi que, mesmo após vários segundos de tremor, o navio não recuperou o equilíbrio, inclinando-se 20 graus para a esquerda. No salão central, no terceiro andar, os passageiros que tomavam café da manhã caíram como peças de dominó. Dentro das cabines, os passageiros e seus pertences foram jogados para um lado, tornando quase impossível ficar em pé. Os corredores estavam cheios de passageiros caídos, muitos dos quais estavam feridos.
Choi Deo-ah, estudante do segundo ano da escola secundária Danvon, estava no corredor do quarto andar quando o solavanco repentino o jogou ao chão. Percebendo a gravidade da situação, ele ligou para o 119 às 8h52, 4 minutos após o incidente. Normalmente calmo sob pressão, a voz de Choi tremia enquanto tentava explicar a condição crítica do navio ao operador. Com medo de não ter sido claro, Choi passou o telefone a um professor próximo. Infelizmente, o professor estava ainda mais apavorado e só conseguia clamar por ajuda, sem fornecer informações úteis. O telefone voltou para Choi. Após o operador entender a situação, a chamada foi transferida para a guarda costeira de Moko. Moko, uma cidade portuária em Jeollanam-do, Coreia do Sul, tinha jurisdição sobre o incidente. Confundindo Choi com um membro da tripulação, o operador da guarda costeira pediu as coordenadas do navio e outros detalhes técnicos. Choi, confuso, fez o melhor que pôde para descrever a situação, enfatizando que havia mais de 300 estudantes a bordo e solicitando urgentemente ajuda. Notavelmente, Choi Deo-ah foi a primeira pessoa no ferry Sevol a enviar um sinal de socorro, até mesmo antes da tripulação. Enquanto Choi fazia a ligação, o sistema de transmissão do navio começou a tocar uma mensagem de emergência repetidamente. Essa mensagem repetiu-se por pelo menos 1 hora após o incidente, tocando várias vezes. Às 8h55 da manhã, 3 minutos após a ligação de Choi, o primeiro oficial Kang Won-jik enviou um sinal de socorro para o serviço de tráfego de embarcações de Jeju, pedindo que notificassem a guarda costeira. Após várias tentativas, eles finalmente conseguiram contatar a guarda costeira de Moko às 8h59 da manhã. A essa altura, a guarda costeira já havia recebido a ligação de Choi e despachado um barco patrulha. A instrução do anúncio para permanecer no local ajudou a acalmar um pouco os passageiros. Com a tranquilidade dos professores, o pânico dos alunos diminuiu lentamente, e eles permaneceram no lugar, esperando que o navio se estabilizasse em breve. A atmosfera na cabine era tensa e inquietante enquanto o navio continuava inclinado. De repente, alguém riu, quebrando o silêncio assustador. Os alunos começaram a fazer piadas leves e a se encorajar mutuamente, tentando manter uma atitude positiva enquanto aguardavam o resgate. 19 minutos após o incidente, às 9h07, o serviço de tráfego de embarcações de Jeju, mais próximo do ferry Sevol, recebeu outro pedido de socorro do primeiro oficial Kang Won-jik. Até às 9h38, o serviço de tráfego de embarcações de Jeju manteve contato com Kang, insistindo para que a tripulação instruísse todos os passageiros a vestirem coletes salva-vidas e se prepararem para evacuar. 25 minutos após o acidente, às 9h13, a inclinação do ferry Sevol não apenas persistia, mas piorava, ultrapassando 50 graus. Apesar disso, os esforços de resgate ainda não haviam chegado. Era desconcertante que a transmissão a bordo continuasse a instruir todos a permanecerem no lugar, especialmente aconselhando os alunos e professores da escola secundária Danvon a manterem a calma. Não havia mais instruções adicionais. A atmosfera na cabine estava tensa e assustadora, cheia de um profundo senso de medo. Com a ajuda dos professores, os alunos colocaram seus coletes salva-vidas. O corredor estava agora tão inclinado que ficar em pé era impossível. Os alunos estavam quase sentados contra as paredes, cada vez mais apavorados. Às 9h18 da manhã, meia hora após o acidente, um aluno avistou uma balsa vermelha através de uma escotilha, acendendo uma centelha de esperança em todos. À medida que o navio de resgate se aproximava, a notícia se espalhou pelos grupos de comunicação, e algumas pessoas não conseguiram conter as lágrimas de alegria. O ferry vermelho, Doola Ace, foi o primeiro a chegar ao local do acidente após receber o chamado de emergência do Serviço de Tráfego de Embarcações de Jindo, VTS. Navegou a toda velocidade para o local, mas a carga flutuante do Sevol dificultou sua aproximação. O capitão do Doola Ace fez o possível para se aproximar e forneceu coletes salva-vidas e botes, mas ninguém a bordo do Sevol havia organizado uma evacuação, deixando o vasto convés vazio. 5 minutos depois, o Doola Ace relatou a situação ao VTS de Jindo, que continuou a instar a tripulação do Sevol a evacuar os passageiros. Apesar das múltiplas garantias do Jindo VTS,
O primeiro oficial Kang Won-jong alegou que o equipamento de transmissão estava com defeito e que havia muitos passageiros para evacuar com segurança. A tripulação não organizou uma evacuação e continuou a instruir os passageiros a permanecerem em suas cabines. 2 minutos depois, o Jindo VTS pressionou novamente o capitão Lee Jong-sel do Sevol para decidir sobre a evacuação, mas Lee não respondeu, apenas repetindo as atualizações sobre o status do navio. Durante esse tempo, o oficial de comunicações transmitia repetidamente instruções para que os passageiros permanecessem parados. O céu nublado e as nuvens escuras criavam uma atmosfera sinistra, fazendo cada segundo parecer interminável. A partir das 9h32, vários barcos civis começaram a chegar ao local para ajudar nos esforços de resgate. Sob as diretrizes do Centro de Serviço de Tráfego de Embarcações de Jindo, os barcos lançaram botes salva-vidas para auxiliar os passageiros. O barco de patrulha 123 da Guarda Costeira de Moco e o helicóptero B-512 também chegaram ao local, mas não estabeleceram contato direto com o ferry Sevol, e ninguém tentou entrar nas cabines. Os passageiros no ferry Sevol não receberam instruções claras e estavam muito assustados para se mover. Todo o processo de resgate parecia caótico, sem coordenação eficaz entre os socorristas, deixando todos incertos sobre o que fazer. Alguns navios apenas circulavam ao redor do Sevol, incapazes de iniciar o resgate. Desamparados, todos assistiam enquanto o grande ferry continuava a inclinar-se. Às 9h35 da manhã, 47 minutos após o início da inclinação, ainda não havia água nas cabines dos passageiros. Com tantos navios por perto, uma evacuação organizada poderia ter salvo vidas, mas isso não aconteceu. À medida que o tempo passava, o medo entre os estudantes da Dunvon High School aumentava. De repente, a situação piorou drasticamente devido a uma série de erros humanos e más práticas. A água invadiu o terceiro convés, inundando os corredores e as cabines. O Sevol continuou a inclinar-se para a esquerda, atingindo um ângulo de mais de 50 graus. Gritos e lamentos ecoavam pelos corredores, e 2 professores foram arrastados pela água. Enfrentando a morte, os estudantes estavam à beira do colapso emocional, alguns chamando incoerentemente por seus pais. Pais, ao receberem mensagens sobre a situação de seus filhos, largaram tudo e correram para a costa, rezando desesperadamente pelo retorno seguro deles. Em meio ao estrondo das águas, a transmissão ainda instruía todos a permanecerem onde estavam. Ninguém entrou nas cabines para resgatar os passageiros. Alguns perceberam que não podiam simplesmente esperar pela morte e começaram a fugir em pânico. Nesse ponto, a inclinação do Sevol se acelerou, com o convés superior se aproximando perigosamente da superfície da água. Às 9h37, o capitão Lee Jong-sel fez seu último relatório sobre a inclinação do ferry ao Centro de Serviço de Tráfego de Embarcações de Jindo, após o qual todas as comunicações com o Sevol cessaram. Nesse momento, 3 guardas costeiros navegaram um pequeno barco de borracha ao redor dos contêineres de carga, tentando se aproximar do Sevol. 10 minutos depois, o barco de borracha conseguiu alcançar o convés do ferry. Às 9h48, eles resgataram seu primeiro grupo de pessoas em perigo, composto por 8 membros da tripulação, incluindo o capitão Lee Jong-sel, em vez de passageiros. Às 9h54, a proa do lado esquerdo do Sevol estava completamente submersa, mas a maioria dos estudantes continuava seguindo as instruções da transmissão, aguardando o resgate. Alguns alunos mais corajosos, ainda capazes de se mover, tatearam pelos corredores. Com a ajuda de um passageiro bondoso, vários alunos usaram mangueiras de incêndio para subir ao convés, aguardando o resgate de helicóptero. Às 10h03, o Sevol já estava inclinado a mais de 70 graus. Alguns alunos ficaram presos no salão central do terceiro andar, onde a água batia violentamente contra o vidro e começava a entrar. Adultos, alunos e crianças pequenas estavam todos lá. Com o ferry inclinado, o chão do salão estava quase vertical em relação ao mar. Nessa situação, só agarrando as mangueiras de incêndio e subindo 20 metros poderiam se salvar. Alguns passageiros reuniram todas as suas forças para escapar para cima, ajudados por pessoas de bom coração. Alguns conseguiram escapar, mas outros, enfraquecidos pelo cansaço, não puderam ser resgatados. Logo, a água do mar inundou o salão, engolindo muitos. Durante o incidente,
O inspetor Park Sung-ki estava patrulhando as águas a 40 quilômetros de distância, combatendo embarcações de pesca ilegal. Ao ouvir sobre o acidente com o ferry Sevol, ele imediatamente mudou de rota, conduzindo o barco de patrulha Jeollanam-do 201 a toda velocidade para o local. Às 10h04, ele chegou ao local. Já haviam se passado 76 minutos desde o início do incidente. A visão que encontrou foi chocante. O ferry Sevol estava quase virado, com 2 helicópteros pairando acima e cerca de 20 navios ao redor, todos imóveis e sem participar do resgate. Sem hesitar, Park conduziu seu barco diretamente em direção ao ferry Sevol. Ao perceber um grande número de passageiros aguardando o resgate, ele arriscou sua vida para embarcar no ferry e, junto com seus colegas, conseguiu salvar 28 pessoas. As luzes de alerta piscando no barco de patrulha Jeollanam-do fizeram com que os navios civis próximos, pensando tratar-se de uma embarcação de resgate governamental, se aproximassem e iniciassem as operações de resgate. Nos 15 minutos seguintes, esses navios civis resgataram 120 pessoas, desempenhando um papel crucial nos esforços de resgate. Às 10h15, alguns passageiros já haviam alcançado o convés. Neste ponto, o ferry Sevol estava inclinado a mais de 90 graus e prestes a virar completamente, tornando a situação extremamente perigosa. Os passageiros corajosamente pularam no mar gelado e foram resgatados, mas nenhum sentiu a alegria de sobreviver. Frios e aterrorizados, não tinham forças para chorar até chegarem à costa, onde finalmente desabaram em lágrimas. 2 minutos depois, a situação piorou drasticamente. Às 10h17, o ferry Sevol passou do ponto de inclinação vertical e virou completamente, restando apenas seu lado direito acima da água. Os estudantes no interior do navio finalmente perceberam que não podiam mais seguir as instruções da transmissão. Desesperados, começaram a clamar por ajuda, e um garoto estava perigosamente perto do ferry Sevol que afundava, podendo ser puxado de volta ao mar a qualquer momento. Arriscando a própria vida, Park Sung-ki dirigiu seu barco em alta velocidade em direção a ele e conseguiu resgatá-lo em poucos minutos. Park Jong-yuki, um aluno do 2º ano da escola secundária Danvon, estava a bordo do ferry quando ele virou. Preso dentro do navio, ele lutava para escapar, segurando uma garota enquanto a água invadia rapidamente. Com o navio de cabeça para baixo, não conseguiam encontrar uma saída. À medida que o nível da água subia, Park decidiu tentar desesperadamente sobreviver. Ambos respiraram fundo e mergulharam, mas as correntes geradas pelo naufrágio os separaram. Após alguns segundos de luta debaixo d'água, Park Jong-yuki emergiu, mas a garota desapareceu no mar escuro. 58 minutos após o naufrágio, às 11h18 da manhã, o navio estava quase totalmente submerso, restando visível apenas uma parte esférica azul da proa acima da água. Após o acidente, diversos departamentos organizaram operações de emergência. No entanto, apesar da participação de inúmeras agências, a falta de um comando unificado levou à responsabilidade sobrepostas e à falta de informações precisas, resultando em um esforço de resgate ineficaz. Na manhã do incidente, por volta das 10h, quando os passageiros começaram suas tentativas frenéticas de escapar, a presidente sul-coreana Park Geun-hye já havia sido informada sobre o acidente, mas demorou a agir. Às 11h, com o ferry Sevol quase totalmente submerso, a sede central de contramedidas de desastres e segurança relatou à Casa Azul que não havia vítimas. Às 11h01, a Munha Broadcast Corporation transmitiu essa notícia, seguida por outros meios de comunicação. O falso relatório de que não havia vítimas durou 49 minutos. Alguns pais, ao ouvirem que todas as crianças haviam sido resgatadas, ficaram eufóricos e tentaram entrar em contato com seus filhos, mas não obtiveram resposta. As mensagens de despedida anteriores de seus filhos continuavam a piscar em suas telas, perfurando seus corações. Logo perceberam que algo estava errado. Quando a desinformação foi desmentida, a opinião pública rapidamente se voltou contra as autoridades. A Central de Contramedidas de Desastres e Segurança admitiu que não tinha conhecimento da situação real no navio. Enquanto isso, os esforços de resgate continuavam desorganizados. Às 12h04, a unidade de salvamento da Marinha chegou ao local do acidente, mas, sem equipamento de mergulho, só pôde permanecer ao redor do Sevol.
Às 13h42, a equipe especial de resgate em mergulho profundo da Polícia Marinha finalmente chegou, mas as condições das marés impediram qualquer operação de resgate. Só às 17h15 a presidente Park Geun-hye fez uma aparição. Ela estava completamente alheia ao fato de que centenas de estudantes estavam presos no navio e ficou chocada com a falta de progresso nos esforços de resgate. Ao chegar ao prédio do Ministério da Segurança e Administração Pública em Seul, ela até perguntou: "Ouvi dizer que os estudantes estavam todos usando coletes salva-vidas, então por que é tão difícil encontrá-los?" Claramente, ela não havia compreendido a gravidade da situação. Às 18h, a primeira operação de resgate subaquático começou, envolvendo apenas 4 mergulhadores, 2 guardas costeiros e 2 militares da Marinha. A operação durou 10 minutos e não resultou em nenhum resgate. O governo afirmou falsamente que 118 guardas costeiros e 42 militares da Marinha foram mobilizados. Quando essa mentira foi exposta, provocou indignação pública. Às 22h20, a operação de resgate subaquático foi retomada. Nesta ocasião, recuperaram o corpo de um tripulante e de um estudante do ensino médio que ainda tinha um pulso fraco. Infelizmente, o estudante faleceu pouco depois de chegar ao hospital. Naquela noite, as famílias dos desaparecidos não conseguiram dormir. Nas primeiras horas da manhã, o primeiro-ministro Chung Hong-won levou as famílias para um ginásio em Jindo e convocou repórteres para falar com elas, planejando sair discretamente. Enfurecidas, as famílias o cercaram, gerando tumulto. A guarda costeira anunciou que iniciaria operações noturnas, injetando ar nos compartimentos para aumentar as chances de sobrevivência dos passageiros. Desconfiadas das autoridades, as famílias correram para o porto de Jindo para acompanhar pessoalmente os esforços de resgate. Durante toda a noite, a guarda costeira controlou o local, proibindo qualquer pessoa de se aproximar do resgate subaquático. Declarações oficiais afirmavam que mais de 500 mergulhadores estavam envolvidos nos esforços de resgate. No entanto, alguns pais não viram mergulhadores ao redor do ferry Seval. Relatos da mídia indicaram que 14 corpos foram encontrados naquele dia. 2 dias após o incidente, o navio inteiro afundou. Naquele momento, grupos de mergulhadores civis começaram a se voluntariar para participar do resgate. No entanto, a guarda costeira os impediu de se aproximar com seus barcos. As autoridades e a mídia continuavam a divulgar informações erradas e depois corrigiam, sem progresso substancial nas buscas e resgates após 3 dias. Para piorar a situação, o capitão do Seval e alguns tripulantes, temendo por suas próprias vidas, abandonaram os passageiros, deixando os pais cheios de raiva e decepção. Apenas em 19 de abril os esforços de resgate começaram formalmente, com a participação da Guarda Costeira, da Marinha e dos mergulhadores civis. Às 4 da manhã, a equipe instalou 3 cordas-guia para ajudar os mergulhadores civis na busca. 1h30 depois, os mergulhadores chegaram ao fundo do mar, onde o imenso Seval repousava em silêncio, com o interior assustadoramente quieto, uma visão de partir o coração. As famílias no ginásio assistiam à busca submarina ao vivo, incapazes de conter as lágrimas. Naquela noite, elas se reuniram espontaneamente em um barco de pesca e navegaram até o local onde o Seval afundou. O mar estava vazio, e os pais choravam descontroladamente, lamentando a perda de seus filhos. No total, 49 corpos foram recuperados naquele dia. A busca continuou até 11 de novembro. Após 209 dias, a busca foi declarada encerrada, com apenas 172 das 476 pessoas a bordo resgatadas. As 304 restantes estavam todas mortas ou desaparecidas, incluindo Choi Deo-ah, o estudante da Danvon High School que foi o primeiro a pedir ajuda. Este foi o pior naufrágio ocorrido nas águas territoriais da Coreia do Sul desde 1993, além de ser um dos piores desastres ocorridos no país em tempos de paz. D-Pace. Em 2015, um ano após o incidente, o governo sul-coreano contratou a Shanghai Salvage Company para recuperar o ferry Seval, estimando inicialmente o custo em 91,6 bilhões de won sul-coreanos. No entanto, a operação foi muito mais desafiadora do que o previsto, com os custos reais subindo para 280 bilhões de won. Após inúmeras dificuldades e 2 anos de preparação,
A Shanghai Salvage Company iniciou oficialmente a operação de recuperação em 22 de março de 2017. O navio Gruas em UA-30 conseguiu erguer o ferry Seval da água e transportá-lo para o Porto Novo de Moco. Após 1091 dias submerso, o ferry Seval finalmente viu a luz do dia novamente. Após o desastre, as autoridades iniciaram uma investigação para determinar a causa do acidente. Descobriu-se que dados importantes do Sistema de Identificação Automática, AIS, foram perdidos no momento do incidente, o que gerou várias teorias sobre a causa. A mais amplamente aceita é a de sobrecarga de carga. De acordo com o relatório oficial, a sobrecarga foi a causa direta do naufrágio do ferry Seval. O casco do ferry ficou instável devido a uma curva brusca à direita, fazendo com que a carga excedente se deslocasse, desequilibrando o navio e provocando sua inclinação para a esquerda. O tripulante Park An-jo instruiu o timoneiro Cho Jong que ia mudar do sistema de direção automática para o manual às 8h48 da manhã para alterar a rota. Nesse momento, o casco perdeu o equilíbrio subitamente e a proa começou a virar descontroladamente para a direita. Cho tentou corrigir para a esquerda, mas foi inútil, pois a proa virou ainda mais bruscamente para a direita, fazendo com que o ferry inclinasse para a esquerda. A queda dos contêineres de carga agravou a inclinação. A capacidade máxima de carga do ferry Seval era de 987 toneladas, mas no dia do incidente, ele transportava 2.142,7 toneladas de carga, que não estavam devidamente asseguradas. Para acomodar o excesso de carga, a tripulação bombeou ilegalmente centenas de toneladas de água de lastro. A água de lastro é armazenada nos tanques para aumentar o peso do navio, ajustar seu centro de gravidade e manter a estabilidade. A falta de água de lastro pode causar um ajuste inadequado do equilíbrio quando o casco se inclina. Naquele dia, o ferry Seval transportava apenas 580 toneladas de água de lastro, muito abaixo do padrão requerido de 2.030 toneladas. Para acomodar mais passageiros, as cabines do terceiro ao quinto convés do ferry foram ampliadas, elevando o centro de gravidade em 51 centímetros e tornando a embarcação mais propensa a virar. Durante a navegação, o excesso de peso e uma falha no sistema de controles durante uma curva abrupta resultaram na tragédia. Muitos especialistas marítimos também confirmaram a possibilidade de falha mecânica. Entre os membros sobreviventes da tripulação do Seval, o timoneiro Oh Yang-sel escreveu uma confissão pessoal, afirmando que a estrutura do Seval era mal construída. As anteparas no porão de carga do segundo convés não conseguiam impedir a entrada de água, o que aceleraria o naufrágio uma vez que a água invadisse o casco. A teoria da ancoragem deliberada, apresentada no documentário In the Absence, sugere que, se o navio tivesse virado à direita, deveria ter inclinado para a direita. No entanto, o Seval inclinou-se para a esquerda, levando à especulação de que alguma força estava puxando o navio para a esquerda pela parte frontal esquerda. O documentário destacou que, com base nas filmagens disponíveis, ambas as âncoras do Seval eram pretas antes da partida, mas após o incidente, a âncora esquerda havia perdido a pintura e apresentava sinais de desgaste. Isso indicava que a âncora esquerda havia sido deliberadamente lançada na água, causando uma virada súbita do navio. Essa teoria sugere que o naufrágio do Seval foi uma conspiração da tripulação, onde alguns membros teriam planejado afundar o navio soltando secretamente a âncora durante a navegação. No entanto, o Comitê de Investigação do Seval declarou que ambas as âncoras estavam devidamente recolhidas e seguras, sem sinais de terem sido baixadas. Experimentos de simulação realizados pelo Instituto Marítimo Holandês também mostraram que, mesmo que a âncora fosse solta, isso não seria suficiente para causar o naufrágio. Teoria 3. Impacto externo. Esta teoria ganhou bastante aceitação entre o público. Baseando-se em mapas de rastreamento e imagens de radar divulgados, alguns especialistas apontaram que, no momento do incidente, havia um objeto massivo atrás do Seval, muito maior do que um container. Essa teoria sugere que a trajetória errática do Seval foi causada por uma colisão com um submarino. Além disso, passageiros sobreviventes confirmaram ter ouvido um som alto e misterioso na hora do incidente, reforçando essa teoria. No entanto, quando o navio foi recuperado, a investigação da empresa britânica Brooks Bell não encontrou marcas significativas de colisão no casco do Seval.
Embora um relatório de investigação subsequente não tenha descartado completamente a teoria do impacto externo, concluiu que a probabilidade de tal ocorrência era muito baixa. Se o desastre foi causado por sobrecarga de carga, modificações na embarcação e curvas abruptas, as ações do capitão, da tripulação e das autoridades após o incidente foram ainda mais alarmantes. A questão de por que não resgataram os passageiros tornou-se uma grande preocupação para o público. Em última análise, a tragédia foi causada principalmente por erros humanos, como a modificação ilegal do espaço de carga, a inexperiência da tripulação e as complicadas relações entre o operador e as autoridades. Dos 443 passageiros e 33 tripulantes a bordo, 304 perderam suas vidas no naufrágio. Inicialmente, o capitão e a tripulação receberam instruções claras para organizar os passageiros, colocar coletes salva-vidas e evacuar imediatamente. Naquele momento, o ângulo de inclinação do navio não era crítico, e uma evacuação oportuna poderia ter reduzido significativamente as vítimas. No entanto, o capitão Lee Jun-Cell e 14 membros da tripulação do Sevol abandonaram os passageiros, priorizando sua própria fuga. Apesar de receberem instruções claras, a tripulação ainda disse aos passageiros para ficarem onde estavam enquanto eles próprios embarcavam nos botes salva-vidas. No momento do incidente, o capitão Lee Jun-Cell estava descansando em sua cabine. Quando ouviu a confusão, subiu ao convés superior e foi resgatado vestindo apenas uma camisa de manga longa e shorts. O primeiro oficial Kang Won-sik recusou-se a cumprir as ordens de evacuação do serviço de tráfego de embarcações de Jindo, alegando que havia muitos passageiros para evacuar. Na verdade, o Sevol estava equipado com 44 botes salva-vidas pequenos, cada um com capacidade para 25 pessoas, e 4 sistemas de evacuação marítima, cada um acomodando 250 pessoas. Essas instalações poderiam evacuar um total de 2.100 pessoas. No entanto, apenas 2 botes salva-vidas foram utilizados durante o incidente. Quando o capitão Lee Jun-Cell foi resgatado, ele estava vestindo apenas uma camisa de manga comprida e shorts. Embora fosse a pessoa mais familiarizada com a situação do ferry Sevol, ele não ajudou os socorristas após evacuar em segurança, falhando em cumprir suas responsabilidades. As instalações a bordo podiam acomodar um total de 2.100 pessoas. Naquele momento, havia 476 pessoas a bordo do Sevol. Se o resgate tivesse sido bem organizado, todos poderiam ter sido salvos. O Centro de Serviço de Tráfego de Embarcações enfatizou repetidamente que, se os passageiros pulassem na água, os navios próximos poderiam garantir o resgate. No entanto, os passageiros não receberam essas instruções e ouviram apenas transmissões repetidas dizendo para permanecerem onde estavam. O aniversário de morte de Choi Tae-min é no dia 21 de março, enquanto o naufrágio do ferry Sevol ocorreu no dia 16 de abril, apenas algumas semanas depois. Isso levou alguns a acreditar que as mais de 300 vítimas do Sevol foram destinadas como ofertas sacrificiais por Choi Sun-sil, aproveitando sua relação próxima com a presidente Park Geun-hye. Há rumores de que Park Geun-hye estava ciente do desastre iminente e que as 7 horas em que esteve desaparecida foram gastas realizando rituais para Choi Tae-min. A empresa proprietária do ferry Sevol, Cheonghae Marine Co., era liderada por Yoo Byung-eul, que tinha ligações estreitas com outro grupo religioso, a Igreja Batista Evangélica. Este grupo, fundado pelo mentor de Yoo, contava com muitos dos tripulantes da empresa como seguidores. O grupo também esteve envolvido no infame incidente dos 5 oceanos em 1987, que resultou em 32 mortes. Além disso, o nome Sevol, dado por Yoo Byung-eul, possui um significado religioso. O capitão original do Sevol havia relatado repetidamente problemas com a estabilidade do navio antes do incidente, mas a empresa o dispensou. Em vez disso, nomearam Lee Jun-Cell como capitão interino para essa viagem, o que levou a especulações públicas de que o desastre foi uma conspiração orquestrada por Yoo Byung-eul. Após o incidente, Yoo foi procurado por desfalque e outras acusações. A polícia mobilizou 6.000 oficiais para capturá-lo. 2 meses após o desastre do Sevol, em junho de 2014, a polícia coreana anunciou que o corpo de Yoo, em avançado estado de decomposição, havia sido encontrado em um campo em Suncheon, Jeollanam-do. O corpo estava tão deteriorado que não foi possível determinar a causa da morte,
mas registros dentários e DNA confirmaram que era Yoh Byung-eul. Sua morte misteriosa apenas aumentou o caráter sombrio e enigmático de todo o incidente. Após a recuperação do Sevol, muitos restos de animais foram encontrados dentro, alimentando ainda mais essas crenças. Tragicamente, 3 membros da tripulação perderam suas vidas enquanto tentavam salvar os passageiros. Após o veredicto final, 53 indivíduos foram considerados culpados, incluindo membros da tripulação, pessoal da Guarda Costeira da Coreia e funcionários da Chongaejin Marine Company. Os sobreviventes da Danvon High School enfrentaram um imenso trauma psicológico após o desastre. Com o tempo, eles voltaram à escola, mas muitos lutaram para seguir em frente, frequentemente assombrados por sonhos daquele dia trágico. Caminhando por lugares familiares no campus, viam as imagens de seus colegas perdidos. Em janeiro de 2016, quase 2 anos após o acidente, a Danvon High School realizou uma cerimônia de formatura especial. As mesas foram adornadas com flores e fotografias para homenagear as vidas vibrantes que foram perdidas. Os estudantes sobreviventes levaram as fotos de seus colegas e retornaram à ilha de Jeju. Naquele dia ensolarado, tiraram fotos na bela ilha, trazendo um senso de encerramento à viagem escolar que não puderam completar. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal.